e esteja sempre conosco. Bom, a todos que sejam bem-vindos, os que estão de primeira vez, sejam bem-vindos na nossa casa, que Deus nos abençoe, proteja muito, que todos possam levar daqui muita paz, muita tranquilidade, boas energias, que por onde a gente passar no restante dessa noite, que nós possamos deixar rastros de luz. Que Deus abençoe o propósito, a vontade de cada um nessa noite de hoje. Pessoal, o nosso palestrante hoje é o Carvalho, ele já se encontra presente. Que Deus te abençoe, Carvalho, na sua fala e que, acima de tudo, nós possamos assimilar essa palestra para que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Tem alguma Maria Eduarda fazendo essa obsessão agora à noite? Lá fora, Regiane. Maria Eduarda. Aqui fora tem alguma Maria Eduarda fazendo essa obsessão? Bom, então nós pedimos ao Rogério que faça a prece de Cáritas para nós darmos início à palestra da noite de hoje. Então vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedir ao nosso Pai amado que proteja e abençoe a cada irmão aqui presente, a todos os lares, todas as famílias que necessitam de um auxílio, de uma luz. Que a bênção do Pai amado nos proteja em cada momento da cada instante. Deus é nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todos que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai com a faísca de vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secais, todas as dores acalmai, Senhor. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho aonde se possa refletir a vossa santa e divina imagem, e que assim seja. Para a palavra do nosso irmão Carvalho, que Jesus te abençoe nesse momento, que possa ter uma excelente palestra. Muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus possa ser sempre em nossos corações. O mês de agosto praticamente já se foi. Estamos batendo as portas do mês de setembro,
onde mundialmente por assim dizer, comemorado o Setembro Amarelo, que é um mês dedicado ao combate ao suicídio e que particularmente deveria ser, ao meu ver, todos os meses do ano. Está dando um eco aí? É na mesa? Deveria ser todos os meses do ano essa atitude de combate ao suicídio, até mesmo porque, quando nós observamos a nossa atualidade, dificilmente as pessoas têm falado de prevenção. E nós precisamos alertar, principalmente nós espíritas, para trabalharmos mais a prevenção ao suicídio. Porque depois do ato cometido, não resta muita coisa a um suicida, a não ser aguardar o tempo e as nossas orações. Eu morei por quase 10 anos na cidade de Mineiros, voltei para Jataí ano passado, início de 2017, e quando eu cheguei em Mineiros, há quase 10 anos atrás, eu tive o desprazer de ficar sabendo que aquela cidade consta entre as cidades do Brasil com o maior número de suicídio per capita, ou seja, maior número de suicídios proporcional ao número de habitantes. E é impressionante como dificilmente se passa um mês lá em Mineiros sem sabermos de uma notícia de um suicídio em qualquer classe social, qualquer idade, qualquer religião. E retornando para Jataí, retornando o modo de falar, mudando de volta, porque eu nunca desliguei de Jataí, sempre estava aqui aos finais de semana, eu notei que ano passado, principalmente em Jataí, nós tivemos um número muito alto de suicídio. E analisando o contexto geral, o Brasil inteiro tem se alarmado com um número crescente de suicídio. Mas o interessante é que o suicídio ainda é um grande desconhecido para grande parte da população. Partindo do pressuposto que nós espíritas, pois estamos falando de uma casa espírita, já conhecemos, ou ao menos deveríamos conhecer, sobre os resultados do suicídio, hoje nós não vamos falar exatamente sobre o que é, como que acontece, as consequências, mas nós vamos falar de prevenção. E para falar de prevenção, nós temos que falar sobre as causas, a gênese, a semente, os porquês do número, do aumento dos casos de suicídio. Há mais ou menos 3 anos atrás, estávamos numa reunião mediúnica, num grupo já que trabalhava há algum tempo, portanto, com bastante sintonia. Num determinado momento da reunião mediúnica, começa um odor que começou a ser bem suave e foi aumentando ao ponto de incomodar e de nos dar náuseas, um cheiro pútrido muito forte no ambiente. Foi quando o médium, então, mediunizado, muda o tom de voz e começa a gritar desesperado. Num tom de voz feminino, ela gritava, pedia pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não estou suportando, esses vermes estão me comendo, eu não suporto mais esse calor, eu estou sufocado, me tira daqui, pelo amor de Deus. E foi mais ou menos 5 minutos, pedindo ajuda à equipe espiritual dos trabalhos, para que nós conseguíssemos começar um diálogo com aquele espírito, que depois de se acalmar, depois de aplicações de passes e com a intervenção dos mentores do trabalho, ela se identificou como uma jovem que na festa de Réveillon da virada do século, 1999 para o ano 2000, dando a entender que fazia a festa de Réveillon no salão de festas de um prédio, eis que logo depois da meia-noite, ela tem o susto de flagrar o seu noivo aos beijos com a sua pior rival.
Ela então, desesperada com aquilo, e embalada obviamente pelo champanhe, ela sobe e se mata. 15 anos se passaram desde aquela noite até a manifestação mediúnica. E ela, com a sensação psíquica de estar presa ao corpo, sofrendo. Foram quase 15 minutos, de 10 a 15 minutos, não me recordo mais, até conseguirmos fazer o atendimento básico, mínimo, para que aquela entidade pudesse ser socorrida. Quando nós vemos isso, porque naquele mês, durante as 4 semanas do mês, foram praticamente 7 manifestações mediúnicas de suicídio, de suicidas, e cada uma, por assim dizer, pior do que a outra. E quando nós vemos isso, percebemos isso, principalmente numa manifestação como essa, extremamente autêntica, como uma manifestação de efeitos físicos, que nós tivemos a oportunidade de perceber o odor que ela há 15 anos estava convivendo e vivendo e sentindo. A vontade que nos dá é de sair de lá gritando para que não haja mais suicídio. Mas o problema não é conscientizar as pessoas, não é explicar para as pessoas o que acontece, porque saber uma coisa, ter consciência é outra coisa. Eu já contei aqui, lá em Mineiros, eu tive uma vizinha de apartamento, vizinha de parede, que era minha cliente por coincidência também. E num determinado momento de trabalho, eu havia feito para ela um projeto comercial numa cidade distante, 1h30 de Mineiros. E durante aí 3, 4 meses, fizemos 3 visitas à obra. E entre 1h30 de ida de viagem, 1h30 de volta, vezes 3, foram 9 horas de conversas dentro de um carro. Embora ela não fosse espírita, era católica, ela sempre questionando, especulando sobre o suicídio, o que era o suicídio, as consequências, os porquês. Eu terminava de explicar, tentava mudar de assunto, ela voltava no assunto, praticamente 9 horas de conversa, sempre sobre o suicídio. Eu posso dizer, exagerando, claro, para ilustrar, que ela saiu dali entendendo tudo de suicídio. Então ela sabia? Sabia. Até que no belo dia, eu sempre vinha para Jataiá às sextas-feiras e voltava na segunda, a não ser uma vez por mês, que eu faço palestra até hoje, no Allan Kardec em Mineiros, aos domingos. E naquele dia de domingo eu saí mais cedo para ir para a cidade e já ficava lá. Quando um amigo liga, contando que naquela noite, na noite de sábado para domingo, o filho dela, que morava com ela, havia saído, chegou de madrugada à casa em silêncio, porque a mãe sempre dormia muito tarde. Ele então, imaginando que ela havia dormido, foi dormir. De manhã, ela sempre acordava muito cedo, nada. Estranhando a quietude, por volta de 10 horas, ele abre a porta do quarto, e, para o susto dele, ela estava pendurada pelo pescoço na maçaneta do armário. Ela sabia? Sabia. Mas ela não tinha consciência. E esse é o principal ponto que nos leva a refletir e buscar a necessidade de conversarmos sobre esses pontos da prevenção. Vejamos bem, o número de suicídios tem sim vertiginosamente aumentado no mundo inteiro. E por mais que isso tenha acontecido, as ciências, as entidades formadoras de opinião, a mídia, agora que começam a se alertar para a necessidade de fazer a prevenção do suicídio. Não é de graça que a Organização Mundial de Saúde declarou que o setembro seria o setembro amarelo, um mês de combate ao suicídio, porque quer evitar mortes. Não. É porque o suicídio já é causador de prejuízo. Porque o suicídio hoje afeta em quase 3% a economia mundial. Porque quando uma pessoa se mata, tudo em volta dele modifica, a família precisa de terapia, de atendimento. Às vezes é uma rima de família, o governo tem que dar assistência, enfim.
o custo do suicídio começa a tocar no bolso do governo e, portanto, eles estão começando a se preparar para isso. Mas olha que interessante. Até o século XIX, a população do mundo nunca passou de 800 milhões de habitantes. A média de idade de vida das pessoas era de 43 anos. Depois do século XIX, a medicina mergulha nas pesquisas sobre remédios e descobre os antibióticos, os analgésicos, os barbitúricos. E em 200 anos, por conta de que antes disso as epidemias, as doenças matavam bastante a população, por isso ela não crescia, em 200 anos a população do mundo saltou de pouco mais de 800 milhões para quase 3 bilhões de habitantes, como hoje. Agora, nós vivemos sim uma fase onde a medicina está muito avançada. Há 2 semanas atrás, circulou um vídeo na internet demonstrando que um médico operando uma máquina com um joystick igual de um videogame, olhando no monitor, operava um robô que fez uma incisão com muita delicadeza, com muita precisão na pele de uma uva. O robô faz a incisão, depois sutura, numa desenvoltura que dificilmente um ser humano conseguiria fazer. Hoje nós temos uma medicina muito adiantada, porém, a emoção humana ainda não foi completamente equacionada. Neste mundo que o século XXI chegou para a medicina, em se tratando de prevenção de transtornos emocionais, nós podemos dizer que ainda vivemos na Idade Média. Porque não é de à toa também que a indústria farmacêutica investe tanto em medicamentos para curar o corpo. A indústria farmacêutica nunca se preocupou em curar a dor humana. Ela se preocupou em lançar medicamentos para que ganhasse lucros estratosféricos. Porque a indústria farmacêutica é a segunda indústria mais rentável do mundo. Perde apenas para a indústria de armas. Por conta desse materialismo, dessa ganância, investe em medicamentos, mas o controle e o tratamento das emoções ainda não tem muita solução. Resultado? No ano de 2013, uma equipe mundial de médicos e pesquisadores, capitaneados por um brasileiro, fez a compilação de prontuários e atestados de óbito de mais de 15 mil pacientes no mundo inteiro, desde 1954 até 2013. Prontuário e atestado de óbitos de suicidas. E o resultado foi estarrecedor. Porque mais de 90% daqueles 15 mil casos de suicídio, desde 1954 até 2013, poderiam ter sido evitados se tivessem recebido os devidos tratamentos. E esse é o ponto que a gente quer chegar. Porque quando nós falamos sobre materialismo, sobre essa busca desenfreada, nós percebemos que a sociedade humana como um todo vive um estado de loucura. E quando a gente fala em loucura, nós imaginamos, por exemplo, aquele louco lá do hospício que joga pedra até em avião. E não se trata disso. Aquele louco é um estágio muito avançado da loucura. A loucura apresenta um leque muito grande de estágios e de estado que começa de um muito simples que nós não percebemos até o mais grave, que é aquele louco hospedado, internado no hospício. Quando nós buscamos no dicionário a definição de loucura, o dicionário diz que loucura é a privação do uso da razão ou do bom senso. Portanto, qualquer estado que nós apresentamos a privação da razão ou do bom senso é, por definição, em algum grau, loucura. Quer exemplos? Esses casos de absurdos sociais que nós vemos por aí, violências domésticas muito grandes,
crimes hediondos, a obtenção de lucros estratosféricos a qualquer custo. Agora há pouco, a polícia prendeu aquele médico, o Dr. Bumbum, que utilizando da vaidade de muitas mulheres para obtenção de lucro muito fácil, rápido e grande, tomou atitudes totalmente erradas, levando inclusive à morte de pessoas. Isto é, por definição, um estado de loucura. Mas tem outro estado mais sério, que quem conta para nós é o espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico, onde eu destaquei aqui um pequeno trecho que eu gostaria de ler para não perder nenhuma palavra. Quando Calderaro diz: excetuados os casos puramente orgânicos, porque abrindo parênteses, a loucura também ela tem fator orgânico, porque nós somos espíritos em um corpo físico, e por estarmos em um corpo físico, nós espíritos recebemos também a influência orgânica, a influência do corpo físico. Então, fora os casos orgânicos, diz Calderaro, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio inconsciente, dissimulado a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre por fim as portas do túmulo. Em princípio, são meros descontentes e desesperados que passam despercebidos, mesmo daqueles que os acompanham mais de perto. Pouco a pouco, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, e o interessante é que esse livro, ditado na década de 1950, foi escrito para nós hoje. O que Calderaro quer dizer é que o modo de ver a vida tem retratado condições que nos levam a esse estado de loucura. A fuga dos problemas, a tentativa de viver a vida, como diz Lulu Santos, vamos viver tudo o que há para viver, extraindo da vida o que há de melhor em todos os sentidos, desde a emoção às sensações, a busca do prazer exacerbado, seja nas aventuras, nas relações, nas substâncias, como se nós fôssemos um corpo que tem um espírito, e não um espírito que possui um corpo, vivendo como se a vida fosse só matéria, como se nada viesse depois disso, nos lançando a comportamentos bastante interessantes, que nós não observamos por conta de vivermos mergulhados nele, e porque todo mundo faz, passa a ser normal, passa a ser natural. Hoje, embalados pela facilidade das redes sociais, da exposição e da superexposição que a internet pode nos proporcionar, nós podemos observar muito isso. Observar situações que, como Calderaro disse, tão poucamente observáveis, que até as pessoas que convivem conosco não percebem. E aquilo vai aumentando. Hoje, por exemplo, é muito natural nós vemos pessoas fazendo ostentação do que tem e do que não tem. Vai no restaurante e a primeira coisa que faz é fotografar o prato para dizer: eu estou comendo isso aqui. Qualquer coisinha que faz tem que colocar na internet para mostrar: estou fazendo isso. É uma superexposição. Que na outra ponta é a mesma coisa daquela pessoa que ostenta a casa muito cara, o carro do ano ou o carro importado,
a obtenção de um corpo talhado e trabalhado. Tudo isso, sem nenhuma exceção, apenas esconde grande deficiência emocional. São situações que tentam fazer com que, ao mostrar que eu estou bem ou que eu tenho alguma coisa melhor, eu tente suprir através das curtidas, através da inveja, do olho brilhando daquelas pessoas que eu queria realmente mostrar que eu sou melhor. Na realidade, eu estou tentando suprir grande deficiência emocional, sem nenhuma exceção. E isso já deveria, por si, acender a luz amarela no painel. Porque essa deficiência emocional, quando essa superexposição não supre, a tendência é a pessoa buscar um analgésico. Analgésico que pode começar pelo uso puro simples do açúcar, que causa dependência igual a qualquer outra droga. E a pessoa começa a comer, e vai perdendo a forma, vai ganhando doenças por conta do excesso de comida. É uma maneira. Outros buscam álcool, outros buscam drogas, outros buscam sexo. Cada um busca o que apetece melhor, mas sempre buscando uma fuga. E isso, obviamente, vai eclodir num grande vazio existencial, porque nada disso tampa aquela necessidade que nós trazemos dentro. Porque a nossa necessidade não é material. Resultado disso, desse modo de viver nosso, Universidade de Colômbia, há um ano e meio atrás, lançou uma pesquisa dizendo que em 2025, logo ali, seremos no planeta 1 a cada 2 pessoas com algum tipo de transtorno de ordem psiquiátrica. Sabe o que isso significa? Olha para a pessoa do seu lado, se não for ela, vai ser você. Isso é muito sério. A Organização Mundial de Saúde já disse que em 2020, depois da manhã, serão no mundo diagnosticados 20% de depressivos. Diagnosticados. Se nós estamos aqui dentro desse salão em 100 pessoas, fatalmente 20 pessoas aqui já teriam depressão diagnosticada. E isso não é um processo que começou ontem. Quando começou a internet, não é nada disso, não tem nada a ver com a internet. A internet é apenas um veículo propulsor disso, dessa nossa condição. Mas essa nossa condição já vem sendo identificada há muito tempo. 2 exemplos. Década de 1950. O psiquiatra vienense Viktor Frankl, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz da Segunda Guerra, criador da logoterapia, terapia dos sentidos, que foi uma terapia que ele criou, usando ela consigo mesmo. Quando preso no campo de concentração, ele observava as pessoas, e poucos ali dentro tentavam se matar, mesmo sofrendo tudo que sofriam. E ele percebeu que aqueles que não tentavam se matar porque haviam achado um sentido para estar lá dentro e continuar vivo, inclusive ele. Então ser acordado 4h30 da manhã, tomar uma tigela de sopa rala, que tinha praticamente um caldo e um pedaço de pão, caminhar quase 15 quilômetros na neve, com um sapato rasgado, que ele já não sentia mais os dedos congelados, para ir trabalhar braçalmente na construção de uma estrada de ferro. Ele andava ali, imaginando que ele estava desfilando para a esposa dele, que estaria muito orgulhosa de ver ele desse jeito, porque a esposa dele estava presa no outro campo de concentração. E ele então trabalhou cada dia dentro do Auschwitz para se manter vivo, para sair de lá e encontrar a esposa. Foi o sentido que ele achou para a vida. E quando terminar a guerra, que eles são libertados pelo exército russo,
E ele descobre que nem o pai nem a esposa haviam sobrevivido. E os repórteres perguntam: ei, doutor, e agora? O que você vai fazer da sua vida? E ele responde: eu vou achar outro sentido para a minha vida. Viaja o mundo, mas fala de um fator atualíssimo. Década de 1950. Viktor Frankl falou da coisificação. A coisificação de Frankl é a despersonalização do ser humano, dizendo que nós transformamos as pessoas em coisas. E não é difícil observar isso. Conversando com um adolescente, ou com um jovem, ou com um adulto jovem, não é difícil você ouvir a pessoa falar: ontem eu fui na festa e beijei 3 bocas. A pessoa não beijou a fulana, cicrana e beltrana, beijou as bocas. Ontem eu saí e peguei aquele corpinho. Ele não fez sexo, ele não transou com uma pessoa, ele pegou o corpo, a coisa. As pessoas se transformaram para muitos em coisas. Pulamos para 2015, 2016. O sociólogo Zygmunt Bauman, desencarnado em janeiro de 2017, escritor de 42 livros, criador da teoria da modernidade líquida, quando ele diz que o mundo moderno, a sociedade moderna, perdeu a forma, se liquefez, onde tudo perde o sentido. Nós não damos mais valor às coisas. Quando as coisas nos incomodam, nós trocamos. Um celular estraga, dificilmente nós mandamos arrumar, nós trocamos por melhor. O patrão está muito chato, o serviço está muito ruim, dificilmente o funcionário tenta melhorar e resolver aquilo, ele já solta currículos para um alto emprego, troca. Se é o contrário, se o funcionário dando problema, dificilmente o patrão tenta resolver, melhorar, demite, troca. As relações, seja ela casamento, noivado, namoro, não estão indo bem, estão dando problemas, a gente troca, termina. Perdeu a forma. Então, isto que já foi identificado faz com que nós comecemos a entender o que ocorre conosco, com a nossa sociedade, com nós mesmos. Porque nós fazemos parte dessa massa. E a internet, quando ela amplifica isso, por conta das condições de facilidade que ela dá, faz com que nós coloquemos mais facilmente para fora o que nós somos. Outro resultado: os psicólogos já mudaram a faixa etária que determina a fase da adolescência do ser humano, que antes começava aos 12 e ia tecnicamente até os 21. Hoje a adolescência já começa entre 8 e 9 e já vai dos 29 aos 31 anos. Parece estranho. Mas vamos fazer uma análise rápida? Vamos para as redes sociais. Os seguidores do Instagram, Facebook, não raro. Você vê lá homens, mulheres, principalmente nesse exemplo mulheres de 25, 30 anos, nas festas com fotinho com pirulitinho na boca, jurando que aquilo ali é sensualidade. Fotinho com cara de cachorrinho, que fica muito lindo na minha sobrinha de 6 anos. Passou disso, por favor. É atitude infantil. Indiretas, intriguinhas nas redes sociais, briguinhas, mimimis. E o pior de tudo, a preocupação excessiva com o outro. O que o outro está pensando de mim? O que o outro está falando de mim? E as pessoas então passam a viver não em busca da sua felicidade, mas em função do outro, de fazer tudo para que o outro admire. Por exemplo, eu não sou feliz porque eu não gosto de música sertaneja e nem do batistaca da música eletrônica. Aí eu vou para as boates e me sinto mal. Mas por que eu vou? Porque tem todo mundo. Porque a galera vai, a turma vai. Eu tenho que ir, mesmo não gostando. Eu tenho que me autoafirmar. Nós passamos a viver situações que nós não gostamos para sermos aceitos, às vezes por um grupo de amigos que nem combinam conosco.
Percebe? E nós não vamos vivendo a nossa vida. Hoje o mais importante não é a minha felicidade. Hoje o mais importante é a quantidade de curtidas que eu tenho nas minhas fotos. É a quantidade de participação que eu tenho nas minhas fotos. Percebe? Quando a gente analisa todo esse contexto, o que é isso? É privação da lógica e do bom senso. Em outras palavras, loucura. E essa condição não tem afetado só os adultos. Porque é uma situação silenciosa que começa devagarzinho, nós vamos deixando nos embalar. E quando entra na família, toma contornos muito dramáticos. Porque hoje nós encontramos uma família tradicional aos domingos, por exemplo, no almoço, onde normalmente a família se reúne em volta de uma mesa para confraternizar, para almoçar, da mesma maneira, só que cada um com o celular. E os adultos, ao invés de trabalharem o exemplo que deverão dar para os filhos, são deslumbrados na internet. Uma senhorinha de 78 anos que eu conheço está deslumbrada no WhatsApp. Tem tudo quanto é grupo, assiste tudo que todo mundo passa para ela, a vida dela é aquilo ali. E os pais idem. Os pais hoje preferem dar equipamentos eletrônicos para os filhos desde cedo para terem paz, entre aspas. Resultado? As crianças e adolescentes que necessitam da imagem, do exemplo presente do pai e da mãe para a formação da própria personalidade, não está tendo. E a resposta dos conflitos naturais da adolescência que todos nós já passamos e que as nossas crianças entram, que os nossos adolescentes estão, eles vão resolver na internet. E sabe qual é o resultado disso? A facilidade do sexo, sem nenhuma instrução, sem nenhuma orientação, sem nenhuma base. A entrada cada vez mais precoce na vida sexual. E a entrada cada vez mais precoce nos vícios. E eu falo isso de cadeira, porque eu lido com crianças e com adolescentes. Em várias instituições que eu ajudo, eu conheço uma adolescente de 15 anos, puxando pela mão o filho de 2 anos e pouco, empurrando no carrinho uma criança de 1 ano e pouco, e grávida de 4 meses. Filha de uma senhora que ganha um salário mínimo por mês. E eu vi essa criança de 2 anos e pouco abraçada com um saquinho de leite, rindo e falando assim: opa, hoje eu vou tomar leite e meu gatinho também, porque ele só toma quando eu ganho aqui. 15 anos, 3 filhos. Pode parecer um absurdo, mas é a realidade. Há mais ou menos 10 anos atrás, 12 anos atrás, teve uma modinha aí, que principalmente as meninas iam para a balada e postavam entre elas com quantos carinhas ela ficava, e ela beijava até o final da noite. E ao final da noite eu beijei 10, eu beijei 15, eu beijei 2. Hoje, elas apostam com quem transa mais durante uma noite. E isso tem começado aos 12, aos 13, aos 14 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o uso contínuo de álcool faz com que o álcool condicione o cérebro humano, em outras palavras, vicie, em outras palavras, cause dependência química, em 6 anos de uso contínuo. Uma criança, praticamente, que começa a beber aos 14, porque tem exemplo dentro de casa, com os pais bebendo, fazendo churrasquinho com álcool, bebendo quando chega do trabalho, bebendo, dando exemplo, ensinando.
Aquela criança que começa a beber com uns 14 anos, em média, aos 20 já é tecnicamente um alcoólatra. E se ela começou a vida sexual dela aos 12 e começou a beber aos 14, aos 15, buscando as sensações e as emoções, porque o nosso cérebro, lembra que nós somos espíritos dentro de um corpo físico, portanto temos a influência orgânica. O nosso cérebro se adapta às sensações de prazer que nós proporcionamos para o nosso corpo. Só que daqui a um pouco aquela sensação já não basta, precisa de mais. Ou eu mudo ou eu aumento a dose. Precisa de mais, eu mudo ou aumento a dose. Por isso que quem bebe, já é acostumado a beber 10 latinhas, daqui a pouco 10 não faz o mesmo efeito, ele precisa de 20, de 30, daí um uísque, daí uma vodka, daí uma coisa maior, sempre assim. Fazendo com que, numa curva ascendente de perigo e descendente para o fundo do poço, essas crianças que começaram a vida sexual e de vício muito cedo, geralmente aos 30 anos, já experimentaram drogas pesadas e já fizeram tudo que se pode imaginar em termos de sexo. E chega um ponto que as buscas materiais já não dão retornos sensoriais e vem a depressão, e vem o vazio. Segundo os psicólogos mais modernos, e é uma coisa que às vezes choca, mas são eles que dizem, não eu, a principal causa da depressão é a insatisfação com algo da nossa vida. Se eu sou insatisfeito com a minha família, se eu sou insatisfeito com a minha profissão, se eu sou insatisfeito com o meu corpo, eu tenho uma tendência muito maior a me deprimir. Isso tem um nome técnico, chama mimo. Mimado não é só gente rica, não. Mimado é aquele que quer que as coisas saiam como ele queira. Segundo os psicólogos, é a principal causa da depressão. Olha o caldeirão de situações que nós vivemos. Mas voltando para os jovens e adolescentes, o resultado disso tudo, sabe o que é? O aumento de suicídios de crianças e adolescentes no Brasil em 20% nos últimos 2 anos. Tão grave, que eu estava em São Paulo, começo do ano, e ouvi na CBN, que é uma rádio de notícias filiada à Globo, uma repórter muito conhecida chamando a mídia à necessidade de se discutir suicídio. Porque a mídia tem um acordo velado de não propagar nada sobre o suicídio para evitar o efeito mimético, ou seja, para evitar que as pessoas imitem. Pode ver que quando uma celebridade se mata, eles noticiam, mas não entram em detalhes. Mas ela conclamando que precisa sim discutir. E sabe qual foi o gatilho disso? O segundo suicídio de um adolescente, de adolescentes em 3 meses numa escola de altíssimo padrão em São Paulo, por bullying. As nossas crianças estão se matando porque não conseguem lidar com a zoação, com a gozação, com as brincadeiras. Crianças que do outro lado daqueles que começam a vida sexual muito cedo e de álcool, de vícios, são crianças hiper, super, mega protegidas pelos pais. Que no avante de tentar super proteger o filho do mundo, tentando criar uma bolha, cria um incapaz que quando vai para a escola e alguém faz uma zoação, ele se mata. Percebe? E o problema é que quando nós observamos isso tudo, a gente tenta imaginar como que será o futuro com a sociedade desse jeito. E o desavisado fala facilmente o caos. O mundo está acabando. E não está. Por exemplo, a ciência promete para os próximos 5 anos uma medicação capaz de tirar a vontade da pessoa se matar. Ah, então está salvo? Não. Primeiro, que é uma promessa, ninguém sabe se vai dar certo. Segundo, nós sabemos que as medicações não funcionam para todo mundo e nem são 100% eficazes. Terceiro, a ciência não conhece a obsessão.
E quarto, a ciência não conhece uma modalidade de suicídio que assola a humanidade muito mais do que o suicídio consciente direto, que é o suicídio inconsciente. E que é o fator mais sério do suicídio. O mentor Lísias, atendendo André Luiz, depois de ser resgatado do Vale dos Suicidas, reclamando no hospital na cidade espiritual de Nosso Lar, que ele não suportava mais todo mundo chamando ele de suicida, ele dizendo que não era, Calderado disse: sim, André, você é. Mas como? Eu não me matei? Matou. A doença que você desenvolveu e que te levou à morte foi causada pelo excesso de comida, pelo álcool, agravado por um resquício de sífilis que você pegou na adolescência. Você não queria se matar, mas as suas atitudes abreviaram a sua vida. E pior, André, é a quantidade de espíritos que chegam do lado de cá, no plano espiritual, todos os dias vitimados por suicídio consciente. Percebe? Como que anda a nossa vida? Todo mundo tem uma alimentação saudável, nada de picanha gordurosa, nada de pudim de leite condensado, brigadeiro, fazendo exercício regularmente, de preferência 5 vezes por semana, nada de álcool, nada de fumo, é assim que nós vivemos? Percebe a quantidade de suicidas inconscientes em potencial na nossa sociedade? Isso é grave. Então qual é a saída? Existe saída sim. A saída é a velha novidade: Jesus. Mas eu não estou falando de Jesus do modo chato, religioso, tupiniquim, não. É porque em verdade o mundo nunca esteve tão carente de Jesus. Eu estou falando de Jesus, a mensagem. Não Jesus, o homem, o mito, aqueles que as religiões, ao invés de ouvir o que ele tinha que falar e exemplificar, preferiam criar um mito, endeusar Jesus, transformar Jesus em objeto de culto, de veneração. Não é isso. Que as pessoas saem por aí gritando: você tem que aceitar Jesus. Não é isso. Nós estamos falando de Jesus, o Espírito puro, o Evangelho, porque é isto que nos salva dessa vida que a gente leva. Porque praticando Jesus, nós nos corrigimos, nós mudamos os nossos valores, nós voltamos os nossos olhares para os mais necessitados, muito mais do que a gente. Praticamos a caridade, o perdão, o amor ao próximo. Fazemos ao próximo somente aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Nos amaria, para que nós pudéssemos, em nos amando, amar o próximo, porque ninguém pode fazer o que não pode, dar o que não tem, para apenas depois disso conseguir amar a Deus. Porque quando Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo, nós temos que fazer o caminho inverso. Eu tenho que me amar. E me amar é cuidar de mim. Ver uma vida pautada no Evangelho, para que eu possa amar a próximo e a Deus. João Evangelista diz: mente aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, e não é capaz de amar o próximo a quem vê. Porque fazendo isso, nós despertamos a nossa espiritualidade. E isso a medicina já identificou. Os médicos e os cientistas voltados para a área da espiritualidade, que estudam a solução de doenças através deste mecanismo, criaram 2 conceitos, que não vai dar tempo da gente falar: a resiliência e o coping. Para resumir, a resiliência é a capacidade da pessoa de enfrentar uma situação difícil e depois de superado, voltar ao estágio inicial que ela estava antes da situação difícil. E o coping é a nossa capacidade de antever as dificuldades e nos fortalecer, nos preparar para isso. E a espiritualidade faz isso. A espiritualização faz isso. Não a espiritualidade dos espíritos, não. A nossa espiritualidade. Quer um exemplo? Para encerrar?
Às sextas-feiras eu auxilio ali na casa de apoio, onde nós servimos lá entre café da manhã e almoço, mais de 140 refeições para pessoas que não têm o que comer em casa. Então nós montamos os pratos, depois eu faço lá uma reflexão de 5 minutos, fazemos oração, agradecimento e distribuímos os pratos. Naquele dia eu falei de suicídio, e no final o Senhor se apresentou a mim e disse: eu queria te contar a minha história. E foi uma história que eu pedi para ele a permissão de poder contar em palestra. Ele falou o seguinte: Carvalho, que ouvindo você falar de suicídio, eu queria te dizer que eu já tentei me matar 2 vezes. Eu brinquei e falei: que sorte sua que não conseguiu, né? Ele falou: sorte minha, mas isso eu só sei hoje. Aos 50 anos de idade, eu comecei com um problema muito sério e que me assustou. O meu pênis começou a retrair, começou a entrar. Na redundância da palavra, entrar para dentro. Fui encolhendo, entrando no corpo. E aquilo começou a me causar um incômodo, uma dor, eu tinha dificuldade de urinar, fui no médico. O médico viu aquilo, estranhou, pesquisou na internet, não achou resposta e me mandou para Goiânia. Goiânia? A minha irmã, que era muito bem de vida, me levou imediatamente no urologista, que fez um ultrassom e disse: você precisa entrar urgentemente para a sala de cirurgia. Minha irmã e o médico não me falaram nada, simplesmente ela assinou um termo lá autorizando isso. Fiz os exames preliminares, no começo da noite eu estava na sala de cirurgia, não lembro mais nada. Eu só lembro de ter acordado no dia na enfermaria, enfaixado do abdômen para baixo. Ninguém me falou nada. Depois do tempo de recuperação, fui para a casa dela. E me assustei na primeira noite na casa dela, quando ela chegou do trabalho com um saco de loja, joga em cima da cama um monte de calcinha e diz: vai te acostumando e usa isso para não dar aderência. Eu assustei. Quando ela saiu, com muita dificuldade, quando eu não estava conseguindo andar, eu peguei um espelhozinho e me olhei. Eu estava castrado e eu tinha uma vagina. Pensa o buraco que abriu no chão e eu caí dentro. Eu não entendi nada, eu gritei, eu desesperei, eu chamei ela. E ela entrou e disse: pois muito bem, vou te contar. Você é uma espécie de hermafrodita. Por algum motivo que a medicina não sabe, aos 50 anos, o seu pênis retraiu e no ultrassom o médico viu que você tinha um sistema reprodutor feminino pronto, completo. E o seu pênis estava todo infeccionado. O médico disse: se eu não tirasse, eu morri de infecção generalizada. Eu autorizei e esse é você. Te acostuma, porque isso é você. E saiu. No outro dia, eu não sabia o que eu fazia. A empregada doméstica, que estava orientada a me vigiar todo o tempo, teve que sair para alguma coisa, com muita dificuldade, desses escadas. Peguei o controle do portão, abri, cheguei próximo, cliquei, quando o portão foi fechando, eu saí para a rua. Eu andava de gatão, no meio das ruas, pedindo para que um carro me matasse, me atropelasse. 40 minutos, ninguém me atropelou. Quando eu parei no banco da praça e chorei compulsivamente, eu sinto a mão no meu ombro, quando eu viro minha irmã, dizendo: toma vergonha nessa cara. Você sabe o que eu fiz para você? Eu gastei 80 mil reais na sua cirurgia para te dar a vida, e você querendo tirar a vida. Toma vergonha nessa cara. Me levou de volta. Passou o tempo, cicatrizou, eu melhorei, voltei para Jataí, mas eu não lidava com aquela situação. Fui na agropecuária, comprei uma faca de açougueiro muito afiada, e fui para a mata que tinha atrás do Barcelona. Antes de ter lá o Brisas, tinha uma mata ali. E eu pensei: ali eu me mato, lá no fundo ninguém vai me achar, ninguém vai sentir falta, e quando encontrar a alçada, ninguém vai saber quem eu sou. Adentrei ao fundo da mata, e quando eu levo a faca na minha jugular, eu sinto a mão forte me puxando e um tapa na cara. Quando eu olho, Carvalho, um noiado salvou minha vida. O cara todo magro, cheio de piercing, todo tatuado, tudo sujo, olhou para mim e falou: cria vergonha nessa cara. Olha para você, o que você
você está fazendo isso querendo te matar? Olha para mim. Eu tenho 28 anos. Eu fui abandonado pelos meus pais criança. Eu vivi na rua, passei fome. Roubei para não morrer de fome. Usei drogas. Nunca eu quis me matar. Você, olha aí. Cara perfeito querendo se matar. Toma vergonha na cara. Me tomou a faca. Aquilo me chocou e eu resolvi tomar vergonha na cara. Voltei para casa. Pedi a minha irmã para me ajudar a arrumar um trabalho. Depois que eu me estabilizei, fui voluntariamente ajudar uma instituição de drogados. E ali eu me fortaleci para enfrentar a vida, entendendo que se Deus fez, tem um propósito. Ele não colocaria no meu ombro um peso maior que eu pudesse carregar. E se eu tivesse que passar por isso, então que passaria com dignidade. Quando ele terminou, eu estava de queixo caído. Eu olhei para ele e falei, meu amigo, eu tenho 50 anos. Você contando a história, eu me pus no seu lugar. Eu não sei se te falasse, eu também não tentaria me matar, não. Então dê graças a Deus, porque você teria perdido todo o seu esforço até aqui. E você teria que passar por isso, porque não tem nenhum motivo simples para você ter que enfrentar isso. É algo muito sério. O que esse cara fez? Desenvolveu a resiliência dele. Achou sentido para viver se espiritualizando através do trabalho do próximo e sair do suicídio. E hoje aos 65, e você olha para ele, você não dá 65, ele aparenta bem menos. É uma pessoa que leva a vida normal, carregando a cruz dele. Porque ele falou, eu cansei de ficar reclamando da vida, me colocando de vítima, e resolvi encarar. Isso que me deu força foi Deus. E essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, porque nós espíritas estamos sendo conclamados a cada instante pela espiritualidade a sair da nossa casinha de conforto, da nossa zona de conforto, do nosso quadradinho, e trabalharmos urgentemente na nossa reforma íntima, para que nós possamos exemplificar e apoiar aqueles loucos como nós, que às vezes estão dentro de casa e nós não sabemos. Que às vezes a situação já esbarrou, já no planejamento de um suicídio, e nós não sabemos. E que cabe a nós evitar. Mas para evitar, precisamos de Jesus. E não tem uma palestra, não tem um livro, não tem um nada dentro da doutrina que não seja Jesus. O relógio aqui parece que pulou de 2 minutos, como sempre. O tempo é pouco. Fica então essas pontuações para a nossa reflexão durante o final de semana, para que nós possamos transformar a nossa vida para melhor, antes que a dor do suicídio venha bater a porta do nosso lar, da nossa família, dos nossos seres queridos. Não façamos apenas do Setembro Amarelo como um mês de prevenção do suicídio, mas os 365 dias do ano. Muito obrigado pela oportunidade e que Jesus nos abençoe.